Alô, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, hoje nós vamos continuar falando coisas muito importantes e que eu já peço a você que dê toda a atenção, porque apesar de ser um vídeo pequeno, um vídeo muito simples, mas eu tenho certeza que é de grande importância para nós, para toda a igreja neste momento. Quem dera que toda a igreja estivesse ou já esteja despertada para vivenciar isto neste momento tão difícil que a gente está vivendo, também é um momento tão especial que se aproxima a volta do Senhor. São os últimos tempos, tempo de coisas maravilhosas, importantes acontecerem. E nós vamos falar hoje sobre a cura de um paralítico de Betesda. Todo mundo conhece esse texto. Eu a conheço já tem, acho que já uns 50 anos. E é realmente... A gente nunca, às vezes, para, ou o Senhor mesmo não revela as coisas. Não é o caso da gente explicar isso agora, mas é aquilo que o Senhor tem mostrado hoje sobre o tanque de Betesda. É muito maravilhoso. Eu já peço a você que dê um tempinho, pode ser logo agora, já dê o seu like e faça a sua inscrição, confirme a sua inscrição, meus queridos. Lembrando que nós estamos numa guerra e tem inimigos por aí que não querem que as coisas, as maravilhas do Senhor sejam divulgadas. Então é bom conferir se você está inscrito e se não estiver, se inscreva. Então nós vamos ler aqui sobre o tanque de Betesda. Depois disto havia uma festa entre os judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesta estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, enquanto a água é agitada, me meta no tanque. Mas enquanto vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele era dia de sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito lá levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado. Em razão daquele lugar havia grande multidão. Depois disso, Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus que o curara, que era Jesus que o curara. Li bastante aqui, irmãos, creio que é importante. Então, já ainda falando um pouco sobre esse assunto, já entrando no próximo assunto, digamos. E a partir dali, os judeus começaram a perseguir Jesus para matá-lo. Então, voltando lá ao tanque de Betesda, o que eu pude descobrir, pesquisando nos dicionários bíblicos, o tanque de Betesda era um tanque que havia em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas. Que tinha essa história que um
quando um certo tempo agitava a água e descia um anjo, quem entrasse primeiro seria curado. E a gente pesquisando vimos que isso pode ser, realmente descer um anjo ali, e pode ser também que quem transcreveu o texto não tenha esclarecido tão bem, né? Então, eu particularmente creio que, eu creio na letra aqui que está escrito, e vi lá no dicionário, o tanque de Betesda quer dizer porta de misericórdia, que ficava bem juntinho da porta das ovelhas. Então a gente vê, meus queridos, que ali no âmbito do templo, no âmbito religioso, tinha essa porta chamada Porta das Ovelhas, e tinha essa situação ali que até mesmo os grandes estudiosos não conseguiram explicar ainda o que acontecia de verdade ali, né? Mas o que a gente pode constatar na prática é isso, em torno da igreja, em torno do templo, em torno da obra de Deus, existem coisas que a gente precisa discernir e superá-las, né? Então, havia ali, a gente pode ver que havia ali um bocado de gente paralisada, gente necessitada, doente, paralisada, aguardando que um dia, quando aquelas águas se agitassem, aparecesse alguém e botasse ele lá. Era uma coisa que não tinha, não alimentava muita esperança, porque quando seria isso? A própria realidade era dura. Quando agitava a água, que mais esperto, melhorzinho, já pegava o seu parente, já jogava ali. E tinha essa coisa lá que a gente não sabe, não pode afirmar exatamente, ainda o Senhor, pelo menos para mim, não revelou, mas que a gente pode ver é o seguinte, ali nesse âmbito, há muitas pessoas que eles eram judeus, eles eram religiosos, e eles estavam necessitados, e eles estavam nesta ilusão deste tanque. E sabe-se lá quanto sofrimento, quanta dificuldade, quanto tempo eles passavam ali. E Jesus apareceu ali e apontou para eles a solução. Ele viu aquele homem deitado, já tinha 38 anos, ou seja, já fazia algum tempo, né? E ele mandou o homem se levantar e pegar a sua cama e andar, né? O homem, mas como não posso, porque quando Jesus o abordou, ele disse, eu não posso porque não tem quem me leve. Jesus disse, levanta, toma a tua cama e anda. E ele obedeceu e aconteceu o milagre, né? Então, o que a gente quer, que a gente tem visto, não só pela palavra aqui, mas também na prática, o que a gente tem visto é muita gente no âmbito religioso que está vivendo assim, uma vida paralisada, uma vida sem resultado, uma vida doente, uma vida triste, porque está atrelado a coisas que, muito embora esteja dentro do âmbito religioso, não tem resultado, não tem a confirmação do Senhor. Então, isso é uma coisa que está fazendo muito mal para a igreja nos dias de hoje, quando a igreja está como que paralisada. Não são todos, claro, porque a igreja do Senhor, ela não vai paralisar nunca, e aqueles que vão estar a morar na eternidade vão estar cada vez melhores. E nós precisamos batalhar para que nós estejamos dentre esses, mas que também nós não estejamos com uma desculpa, com a nossa paralisação, com uma desculpa na misericórdia de Deus.
Nós sabemos que a misericórdia de Deus, que a porta ali fala porta da misericórdia, o tanque de Betesda, a misericórdia de Deus é muito importante, faz parte da natureza de Deus, todos nós nos alimentamos dela todos os dias. No entanto, nós não podemos ficar passivos com as nossas dificuldades, esperando que a misericórdia de Deus aconteça algum dia e me tire da situação. Não, pelo contrário, o que Jesus mostrou ali, quando ele passou e mandou aquele homem pegar a sua cama, e logo em seguida ele começou a ser perseguido, os próprios religiosos, porque era um dia de sábado, né? Eles o perseguiram, não pode isso, não pode. Então a gente vê aí uma ação muito forte da religião, da religiosidade, que atrapalha a nossa caminhada com Jesus. E nós precisamos atentar para isso e lutar contra isso, e diante das nossas dificuldades, fazer como Jesus mandou. Pegar a nossa cama e andar. Nós precisamos ser ativos diante das dificuldades e não passivos. Ou seja, ter uma dificuldade, vamos resolver. Jesus se apresentou ali logo em seguida, ele argumentou longamente com aqueles religiosos, ele ele afirmou a sua identidade como Filho de Deus, como a resposta para o homem, como andar com Deus, falou inclusive sobre aquele que nos guia em toda a verdade, que é o Espírito Santo. Ele nos deu toda a segurança para que nós possamos caminhar e ver a obra do Senhor prosperar na nossa vida, na nossa casa, e não ficarmos passivos diante da dificuldade. Às vezes até mesmo para ler a Bíblia, as pessoas não querem, as pessoas chamar para orar não querem, às vezes não querem a igreja, não querem vivenciar a palavra porque acham custoso e ficam nessa desculpa de esperar na misericórdia de Deus. Não pode ser assim. Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos interagir com Deus segundo a sua proposta para nós. Então, meus irmãos, o que eu queria dizer neste vídeo é isso, e que nós possamos mudar a nossa postura, não ficarmos paralisados. Inclusive, uma coisa que me ocorreu, que nos paralisa, é exatamente o efeito da idolatria, que nós precisamos estar bem atentos para isso. Nós estamos num país altamente idólatra, e que este efeito ele é contaminante, e nós precisamos estar atentos. Não podemos, e isso existe muitas coisas, existem as seitas, eu sempre estou falando aqui para o comportamento sectário, existe a nossa própria acomodação carnal, nossos próprios efeitos carnais e muitos outros fatores que nos fazem paralisar diante da dificuldade. Mas o Jesus apareceu ali positivamente, ele afirmou que nós precisamos segui-lo, vivenciar a palavra, mostrou que aquela situação ali estava errada, que aqueles religiosos estavam errados, exatamente porque estavam ignorando a palavra de Deus. E é o que ele nos fala para nós hoje, para que nós tenhamos ânimo, coragem, disposição, fé, e possamos nos levantar e lutar pela obra do Senhor na nossa vida, na vida da nossa família, a obra do Senhor, aonde o Senhor quiser, onde Ele tem nos colocado responsabilidade para que ela prospere e não seja uma coisa monótona, preguiçosa, mas que seja um andar dinâmico, firme na presença do Senhor. É isso que o Senhor quer para a sua igreja. E nós vamos ficando por aqui com este vídeo e vou me despedindo dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.